Eu gostaria de ministrar com vocês sobre dor. Inicialmente sobre dor. E Jesus, em Mateus no capítulo 23, eu não vou projetar isso ainda. Jesus fala ali dos sete ais de Jesus. Valeu, filho. Os 7 ais de Jesus. Por que ai? Porque é dor. O que é a dor? Ao contrário do que nós pensamos, a dor nem sempre é algo ruim. Nem sempre. A dor é um mecanismo do corpo que serve para identificar que tem algo errado. Então, quando temos uma dor e vamos até o médico, falando do corpo, para que a gente consiga entender, falamos do corpo. Falamos para o médico: olha, está doendo aqui. Quantas crianças foram salvas, porque quando foram no médico e disseram, está doendo aqui, o médico constatou pela dor, que ela estava com uma inflamação de apêndice, e se não operasse, a criança teria morrido. Então aquela dor na lateral salvou a vida da criança. Então nem toda dor é ruim. A dor é uma forma de identificação de que algo não está certo, algo está errado. E quando Jesus, em Mateus no capítulo 23, começa a falar dos 7 ais, ele está identificando que tem alguma coisa errada, que com certeza trará dores. E essas dores podem ser algo bom ou algo ruim, porque uma dor não tratada segue-se para um quadro clínico pior e pode chegar à morte. Quando identificamos nos médicos, quando vamos, o lugar, a região que está doendo, o diagnóstico pode ser dado com mais tranquilidade. Assim identificamos as dores no corpo. Mas eu quero fazer com que você entenda que existem outros tipos de dores além da dor no corpo. A dor na alma. Jesus, em Mateus 26, 38, Mateus 26, 38, então disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, ou está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava com dor na alma. A dor na alma talvez seja pior do que a dor no corpo, porque a dor no corpo, um remédio, um tramal, alguma coisa pode tirar, mas a dor da alma é muito difícil de tirar, e muitas pessoas, para poderem parar a dor da alma, há uma necessidade de tomar alguma coisa que apague ela, porque senão ela não suporta. A dor na alma significa que tem um machucado interno, não corporal, com capacidade de dor tão terrível, que se a pessoa não desligar, ela pode ter um surto. Deus tem nos feito durante esta vida ver pessoas que estão partindo. Algumas dessas pessoas que partem
são extremamente importantes para nós. E quando elas partem, e que Deus nos livre a todos nós de perder um filho, um neto, que Deus nos livre, porque é uma dor insuportável. Se você perguntar para uma pessoa dessa onde está doendo, ela vai dizer: em tudo, dói tudo. Mas ela não consegue identificar, dói o peito, dói aqui, dói demais. A dor na alma, quando se perde alguém, é insuportável, dependendo do nível de amor que você tem com essa pessoa. Outra coisa que gera uma dor na alma é a traição. A traição de alguém que você tem grande estima. Traz uma dor terrível. O abandono traz uma dor terrível. E quantos velhinhos estão hoje nos asilos? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: de todas as pessoas que estão sofrendo hoje na face da terra por essa pandemia, os velhinhos são os que mais estão sofrendo, porque estão nos asilos impossibilitados de receber a visita dos seus familiares, e muitos familiares estão dando graças a Deus porque não precisa mais vivê-los. Acredite. E a dor é terrível. Por quê? Porque tudo o que vem, a nossa lembrança de curto prazo, ela vai se apagando conforme você envelhece, mas a lembrança de longo prazo, ela permanece. Então ele consegue se lembrar dos filhos, ele consegue se lembrar da sua vida, e ele sabe que ele está só. É uma dor terrível. O abandono. O descaso gera dores na alma terríveis. Quando você amou tanto, se entregou tanto, e não recebeu o que merecia, ou o mínimo possível. Eu quero fazer aqui uma observação, porque eu tenho de vez em quando reuniões pela internet com pastores, alguns pastores, e eu percebo que o abandono e o descaso é o que mais está afligindo os pastores nesses últimos tempos nas suas almas. Dores, porque o sentimento de abandono, o sentimento de estar só, o sentimento de descaso tem atingido muito a vida deles. Eu tenho conversado com muitos assim. Geralmente pessoas com que você dedicou muito tempo da sua vida em simplesmente amá-las, simplesmente, mas agora o seu amor não se faz mais necessário, porque foi trocado por outro amor, ou por outros amores. Isso gera uma dor na alma terrível. E assim como é possível medicar a dor no corpo, é também possível medicar a dor na alma. É possível tirar a dor da alma. E eu quero ensinar a vocês aqui, aqueles que estão assistindo, como ter cura e livramento dessa dor que é tão insuportável. Se você perdeu alguém, se ele partiu desta vida e você amava demais, a única forma de você ser curada da dor na alma é se desligando desta pessoa. Você precisa aprender a se desligar.
E a segunda coisa que você precisa fazer, quando você está com dor na alma, porque você foi ferido, é o perdão. Perdão e desligamento devem ser feitos em oração. Se você perdeu alguém que você ama demais e isso está doendo muito, você precisa aprender a chegar em oração diante de Deus e dizer: Senhor, essa vida é sua, não é minha, e eu entrego para o Senhor e me desligo dela. Você, ao desligar, não está dizendo que não lembrará mais dela ou que ela não tem importância. Não quer dizer isso. Quer simplesmente dizer: eu estou cortando laços na minha alma que estão me amarrando e me impedindo de viver plenamente, e eu preciso liberar. Eu me lembro no dia que a minha mãe veio a falecer e a Diva estava com ela no hospital, e no mesmo momento que ela começou a falecer e ela teve a crise, os médicos correram em cima para tentar socorrê-la. A Diva liga para mim e diz: Jair, a sua mãe está morrendo aqui na minha frente. Naquele momento eu sabia que Deus estava levando ela. Eu dobrei o meu joelho no chão, no meu quarto, e disse: Senhor, obrigado por ter dado ela, ou ter me dado a ela e ter dado ela para mim. Eu libero ela, porque ela pertence a Ti, assim como eu pertenço. E ela vai para os Teus braços, assim como eu também irei para os Teus braços. E eu confesso para os irmãos que a saudade é muito grande, e eu sempre que olho aqui no fundo da igreja, eu sempre vejo ela, sempre me lembro dela. No entanto, a dor foi substituída por uma saudade boa. Como é importante desligar em amor. Essa semana aconteceu algo que eu, há 30 anos, 30 irmãos, eu me lembro como se fosse hoje a primeira visão que Deus me deu. Eu comecei a frequentar, eu frequentava uma igreja na rua 3 de Maio, uma igreja bem pequenininha. E o meu pastor daquela igreja, o homem que me auxiliou na vinda para o Evangelho, o pastor Silas, eu me lembro que tive uma visão, e eu nunca tinha tido nenhuma visão, nunca, foi a primeira naquele nível. Fazem 30 anos e eu me lembro exatamente como foi aquela visão. Eu me lembro que havia um homem sentado numa árvore, e esse homem segurava uma lâmpada antiga, uma lâmpada que funciona a óleo, e esse homem estava sentado num galho da árvore, e ele clareava toda a estrada onde as pessoas passavam. Vi também ratos, com dentes como hienas, como um chacal, que voavam até ele e mordiam as suas mãos. Há 30 anos atrás, no ano de 1990, essa foi a minha primeira visão, quando Deus começou a entregar visões proféticas para mim. Eu procurei o meu pastor e disse para ele: eu tive essa visão. Ele falou: vamos orar. Até segunda-feira passada, eu não sabia o que significava essa visão, e ela me intrigava muito. Segunda-feira, enquanto eu estava andando de bike sozinho, para tirar um tempo, que fazia tempo que eu não buscava a Deus andando de bike sozinho, sempre com os irmãos juntos não dá, e fui adorando, me veio novamente a visão, e o Senhor disse: eu vou dizer a você o que é aquela visão. E aí Deus começou a falar comigo e disse: aquele homem sentado na árvore era o seu pastor, era o anjo da igreja, e ele segurava na mão a luz.
Ele estava indicando o caminho para vocês andarem. Ele estava dizendo qual era o caminho. Ele não era um homem perfeito, ele tinha imperfeições, contudo era ele que eu estava usando para indicar o caminho para vocês. E eu perguntei para o Senhor o que eram os ratos que atacavam ele. Ele disse: os ratos são vocês. Os ratos é um ser, é um animal que fica dentro da casa, não fica fora da casa. Ele se aninha dentro das casas. E aí eu comecei a me lembrar do quanto nós dificultávamos a vida do nosso pastor. Eu até que nem tanto, porque era recém-convertido, mas eu me lembro dos demais pastores da igreja que causavam um dano violento para que ele pudesse segurar a luz. Eu me lembro das divisões. Eu me lembro uma vez de uma líder do ministério infantil, e eu estava entrando na sala dele para conversar com ele, e eu peguei uma líder do ministério infantil, colocando o dedo no nariz dele e dizendo para ele: você é um irresponsável para o pastor da igreja. E eu, assustado com aquilo, eu perguntei para ela: minha irmã, por que você falou isso para ele? Ela disse assim: porque eu combinei com ele que era para ele comprar o material e deixar aqui o material, que eu usaria o material para fazer o trabalho das crianças. Eu me lembro como se fosse hoje, que esse meu pastor abaixou a cabeça quando a irmã colocou o dedo na cara dele e começou a ofendê-lo, e saiu quietinho, foi até a papelaria, comprou todo o material, voltou quietinho, entregou na mão desta irmã e disse: me perdoa por ter esquecido. Se passaram 30 anos, ontem Deus falou comigo: procura ele, procura ele. Eu bati aonde ele tem o pequeno comércio dele, entrei, ele vende móveis usados. Eu entrei e disse: tudo bem, meu querido, tenho visto ele durante esses 30 anos. Ele disse para mim: Deus me disse, Jair, que você viria aqui, e eu estava te esperando. Eu fiquei arrepiado. Ele falou: eu não sei o que você veio falar para mim, mas eu sei o que eu tenho que falar para você. Eu falei: então diga. E ali ele começou a profetizar sobre mim, e tomara Deus que venha tudo que ele profetizou sobre mim. Eu quero, eu quero, eu quero, e eu creio. Eu só não vou dizer o que é. E ele disse: Deus manda dizer, é assim, assim, assim. E eu falei: amém, 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 amém. Ele falou: agora o que foi que Deus mandou você trazer para mim? Eu disse: há 30 anos eu te trouxe uma visão, e Deus me deu a interpretação dela. Eu vim pedir perdão para você, por eu ter ajudado a tirar a luz que iluminava tanta gente. Ele disse: você não me deu tanto trabalho. Eu falei: eu sei, mas eu vim em meu nome e em nome dos outros pastores, porque foi para mim que Deus mostrou e não para eles. Eu vi os olhos deles ficar marejados. O poder da cura do coração através do perdão. Quando você perdoa, quando você pede perdão, é o seu coração que é curado. Queridos, existem dores de alma, e Deus precisa curar o seu coração. Existe uma dor, que é a dor do espírito. Falamos da dor do corpo, da dor da alma, mas há uma dor que é a dor do espírito. Talvez você diga: mas o espírito dói. Dói. E eu vou mostrar para você porque o espírito dói e quando dói.
A dor do Espírito acontece quando estamos nos distanciando do Senhor. A dor no Espírito ocorre devagar. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que é a dor do Espírito. Pega um pedaço de queijo, meia cura, bem amarelinho, e ponha ele numa chapa bem quente. Quando ele estiver bem daquele jeito derretendo, você segura um pedaço com uma mão e um pedaço com a outra e tenta afastar as duas partes. Você vai perceber que no meio vai se formando fibras, e essas fibras vão se rompendo uma a uma, até você ficar com os dois pedaços, um em cada mão. Esta é a dor do Espírito. A dor do Espírito, você vai se separando de Deus e as fibras vão quebrando, e ela dói bastante, mas você não vai sentir a dor. Por quê? Porque um anestésico é jogado no Espírito. Qual é o anestésico? Pecado. O pecado é o anestésico que não faz com que sintamos as dores do Espírito, e por não sentir as dores do Espírito, não identificamos o problema, e achamos que está certo, e achamos que está normal, e não aceitamos a repreensão e nem a correção. Por quê? Porque o pecado está anestesiando enquanto está sendo rompido. O pecado é um anestésico. E Marcos, no capítulo 15, versículo 22 e 23. Marcos 15, 22 e 23. Jesus agora vai para a cruz. E na cruz Jesus vai começar a sentir todas as dores. Ele vai para a cruz e vai começar a sentir dores no corpo. Ele vai para a cruz e vai começar a sentir dores na alma. Ele vai para a cruz e vai começar a sentir dores no espírito. E levaram-no no lugar do Gólgota, que se traduz por caveira, e deram para ele vinho e mirra, mas ele não quis tomar. Ele não quis, é o significado de eu não quero o pecado para anestesiar a minha dor, porque o pecado tem essa capacidade de anestesiar as dores do espírito. Ele não quis, ele quis a dor, e a dor significa tem algo errado aqui. Tinha algo errado naquela cruz do Calvário. Um justo estava pagando por todos os injustos. O santo sofrendo dor pelos pecadores. A cruz está dizendo: tem algo errado. Tem algo errado com a humanidade que está pondo um inocente no seu lugar. Tem algo errado. E todas as dores estavam sobre ele. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, dores, nós fomos sarados. Nós fomos sarados, porque na cruz alguém disse: eu vou sentir dores. O justo sendo morto pelos pecadores, a vida se colocando ao dispor da morte. Ele era a vida estava nele, e ele se colocou à disposição da morte. João capítulo 1, versículo 2 ao 4. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Era a vida se rendendo à morte. Tinha algo errado na cruz, por isso que ele tinha dores. Você entendendo então que a dor muitas vezes era algo benéfico e não maligno, você vai perceber que no capítulo 23, Jesus, do livro de Mateus, Jesus diz 7 ais. Só que dependendo da versão que você tiver, tem 8. Mas você vai perceber que eles são similares. As inscrições mais antigas têm 7. E esses versículos são considerados os 7 ais de Jesus. E eu vou ler só esses ais. Jesus está dizendo: tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. E se você viver assim, não importa quanto tempo demore, as dores virão sobre você. Às vezes acreditamos que porque não estamos em dores, podemos continuar a vida que estamos levando. Não, porque quando a dor vier, vem de verdade. Jesus está falando com os fariseus e com os escribas, mas nós vamos perceber que nós nos encaixamos nisso. Versículo 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É o primeiro ai. Eu vou juntar os ais para não ficar muito longo, irmãos. A mensagem não é longa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Nem vós entrais, e nem deixai entrais os que estão entrando. Quando vai doer, irmão? Jesus está ensinando do grande perigo quando levamos os outros a estarem longe de Deus. Quando por nosso modo errado de vida levamos outras pessoas a se distanciar de Deus. Ai de mim e de você. Ai. Virá essas dores, porque essas dores estarão dizendo: o que estamos praticando está errado, tem algo errado nisso, e vai doer. Vai doer. O amor que não transborda em nós diz ao mundo que Jesus não vale a pena. O amor que não transborda em nós diz ao mundo que Jesus não vale a pena. A nossa vida tem que levar outros a amar a Cristo. Versículo 14, o segundo ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior dor, maior juízo. Toda vez que o interesse da transmissão do Evangelho é egoísta e visa o meu lucro e não o engrandecimento do Filho de Deus, vai doer. Vai doer. Os fariseus tinham interesse em saquear as casas das viúvas e não de levar o nome do Senhor. E por isso o Senhor disse: vai doer quando você usar o meu evangelho para tirar proveito para você. Vai doer. Versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo, e depois de o teres feito, os fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus está dizendo com isso? Toda vez que a mensagem que levamos não proceder de Cristo, mas de nós mesmos, haverá dores. Jesus está dizendo que o Evangelho não pode ser baseado em religião, mas na fé nele. Eu tenho percebido, meus irmãos, que nós durante algum tempo temos cometido um erro terrível. Por mais que você goste da colheita, ou por mais que você que está assistindo goste da sua igreja, que bom que você dê frutos na igreja onde você foi plantado. Deus não te chamou para fazer propaganda da tua igreja e nem anunciar a tua igreja. Você foi chamado para anunciar a Cristo. E toda vez que ao invés de anunciar a Cristo, você anunciar a si próprio, a sua igreja, seu pastor, ai de você, ai de mim, ai de mim. Por mais que tenhamos amor pela igreja local, fomos chamados para anunciar a Cristo e não a nossa denominação. Mas quando chega o versículo 16, o 25, o 27 e o 29, eles falam basicamente da mesma coisa. Eu vou ler para vocês o 16. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Ai de vós, escribas e fariseus, versículo 25, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. O que o Senhor está dizendo nesses versículos? Ele diz que você, ai de mim, ai de você, se vivermos uma vida na superficialidade, sem o coração, que por fora parecemos alguma coisa, que por fora externamos alguma coisa, que temos coisas que os homens olham e diz: olha o que ele é, olha o que ele tem, olha o que ele apresenta, mas por dentro o nosso coração não está curado, a nossa alma está machucada e não refletimos o amor de Jesus Cristo. Eles disseram assim: aquele que jurar pelo templo não tem, pelo altar, não tem tanta importância do que aquele que jura pelo ouro que está no altar. Se por exemplo aqui fosse o altar, eles diziam: o ouro, o dinheiro tem mais valor do que o altar. Eles estão dizendo: o que você tem vale mais do que o seu coração. O ouro do templo é inferior ao altar. As coisas que você tem nessa vida são inferiores ao que tem dentro do seu coração. O que está dentro de nós tem mais valor do que os bens que possuímos, a não ser que o que temos já tenha contaminado o nosso coração. Então, o que temos não presta para o Senhor, nem o ouro e nem o altar, que é o coração, porque as coisas contaminaram o altar.
E é o altar que santifica as coisas. É o que Jesus coloca dentro de você que santifica todas as coisas que você vai ter aqui nessa terra. Se você terá grandes coisas nessa terra, essas coisas só terão valor porque Ele as santificou. Por isso que Ele nunca valorizou quantidades, Ele valorizou o que estava dentro do coração. E aquela viúva pobre vai e coloca 2 moedas, e Jesus diz: essa tem valor, porque fez de coração. Vai doer bastante quando achamos que Deus está se importando com o que temos de externo. A religião trata do externo, a adoração trata do interno, do coração. As igrejas hoje estão cada dia mais bonitas. Olha a nossa, que bonitinha que é. É bonitinha, não é linda. Bonitinha. Temos boas cadeiras, bons ares condicionados, boa pintura, boa iluminação. Mas tem melhores que a nossa. Porque as igrejas têm telões maravilhosos de LED, jogo de luzes maravilhosos. O que é externo é maravilhoso, como se Deus importasse com isso. Mas o que tem dentro de nós é o que realmente Deus está buscando, e Ele está deixando muito claro isso nessa pandemia. Porque Ele não faz diferença entre uma igreja grande e uma pequena. Jesus aprofunda, e Ele diz, quando Ele começa a se referir ao sepulcro, porque Ele diz que o sepulcro é um lugar de podridão em ascensão. Começa com o corpo de um morto e prossegue com um corpo em putrefação. Ele diz: todos aqueles que estão preocupados com o exterior apodrecerão diante de mim, a tal ponto que são bonitos por fora, mas são podres por dentro. E Jesus diz àqueles que se julgam melhores, que não assumem os seus defeitos, no versículo 29, quando eles começam a falar dos túmulos dos profetas, eles dizem assim: os nossos pais fizeram errado com os profetas, nós não faríamos isso. Jesus diz: ai de vocês que se julgam melhores, que não assumem os seus defeitos e que jogam as suas culpas e responsabilidades nos outros. Mas de todos esses versículos, o versículo 23, irmãos, é aonde eu quero me atentar na palavra dessa noite. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante. E aí ele fala de 3 coisas: juízo, misericórdia e fé. Vocês deveriam sim dar o dízimo de todas as coisas, mas não deveria omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Eles davam o dízimo de tudo, mas tem algo que Jesus falou e que chama muito a atenção. E quando você lê o versículo 36, 23, 36, ele diz: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Nós não estaremos livres dos ais. Como não teve aquela geração, essa geração não ficará livre dos ais. Assim como recebemos as bênçãos do Senhor sobre nós, na nossa geração, também os ais receberemos. Jesus disse: eles fazem bem em dizimar, contudo o que eles estão fazendo não tem juízo, misericórdia e fé. E aí agora eu pergunto para você: juízo
juízo. Você só vai entender sobre juízo se você ler João 16, versículo 11. Diz assim: e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado, o diabo está julgado. Deus enviou o juízo sobre o diabo, e tudo o que eu fizer agora na minha vida, eu devo fazer para evidenciar que o diabo perdeu na minha vida. Juízo. Os fariseus faziam todas as coisas, e com tudo que eles faziam, Satanás era glorificado. Jesus diz: o que vocês estão fazendo não tem valor, porque não sou eu que estou ganhando glória com o que vocês estão vivendo. Mas ele diz: eu quero que vocês entendam sobre o juízo. O príncipe desse mundo já está julgado. Quer dizer que tudo agora, meu amado, tudo o que acontecer na minha vida tem que gritar para os quatro cantos: Satanás perdeu a autoridade sobre mim. Deus o julgou, perdeu a autoridade, está julgado. Então nós começaremos a viver a nossa vida, e Deus vai estar sendo exaltado, e o diabo sofrendo juízo. Todos os ais estão relacionados aos que está dentro do nosso coração. E todas as virtudes que não estiverem baseadas em juízo, misericórdia e fé, não são virtudes, são ais. Vão nos trazer dor. O diabo tem que estar julgado toda vez. Toda vez. Então, dentro da minha casa, estou eu numa crise terrível, numa dificuldade terrível, seja ela qual for, eu direi: o diabo já está julgado na minha vida. O diabo já está julgado na minha casa. O diabo já está julgado na minha família. Eu não me portarei de tal forma que Satanás consiga ganhar força. Já que está assim, não estou nem aí. O meu casamento, o diabo já está julgado dele. Não é meu casamento que está sendo julgado, é Satanás. Não é meu irmão que está sendo julgado, é Satanás. Ele já foi julgado. A segunda coisa que Jesus fala, ele diz que misericórdia, a misericórdia traria sobre nós o livramento do ai. Qual é o contrário do ai, irmãos? É gozo. É gozo. Existe dor e o gozo. Deus me fez agente de sua misericórdia. Deus se fez agente, me fez agente de sua misericórdia. E eu começarei a aplicar misericórdia. Eu perdoarei por misericórdia, porque Deus teve misericórdia de mim e me perdoou. E ele diz em Mateus no capítulo 5, versículo 7: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Tudo na minha vida demonstrará misericórdia.
juízo para o diabo, misericórdia para o meu irmão. Não é juízo para o meu irmão, é juízo para o diabo, misericórdia para o meu irmão. E por último, Jesus diz: fé. Tudo o que faço por fé, Deus conseguirá derramar o seu bálsamo sobre mim, quando eu aplicar a minha fé. Os fariseus dizimavam sem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus, em Mateus capítulo 25 ao 21, o pessoal do louvor pode subir. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que Deus quer colocar a gente? Na dor? Ele quer dizer: tem algo errado, mas eu quero colocar você no gozo. Eu quero pôr você no gozo. Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Se o teu coração, irmão, está junto comigo e junto com os amados, então vale a pena andar juntos. Se o teu coração já não está mais na tua família, se por causa de dores na alma, no espírito, teu coração já não está mais na tua família, não há solução para a tua família, porque o coração tem que estar curado. Se o teu coração não está mais nele, nada mais adianta. Nada mais adianta. A minha oração nessa noite é que Deus possa novamente trazer o nosso coração perto dele, atrair novamente o nosso coração para perto dele, transformar o nosso coração, tirar essas dores que impedem a gente de se relacionar com as pessoas no amor de Cristo, nos levar a ser unidos para declarar para Satanás que ele já está julgado, para exercer misericórdia uns sobre os outros, e para viver uma vida de fé nele, e começar a operar por fé. Eu tenho visto, amado, muitas pessoas em pânico nesses dias. Eu mais uma vez vou falar. Sabemos que o mal está aí, mas a nossa fé está nele, o nosso coração está nele. Nele. Vamos ficar de pé. Muitos estão doentes, muitas dores no corpo, na alma e no espírito, e Deus quer nos curar disso. Eu quero orar com você para que Deus venha curar seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos distanciamos, porque o nosso coração ficou doente, machucado, tem dores no nosso coração, e o Senhor disse que dores viriam. Foi o Senhor que disse que dores viriam, Pai, mas nós pedimos: encerre o tempo da dor e coloca sobre nós o tempo do gozo, o gozo do Senhor, o gozo. Atrai o nosso coração para Ti, Pai, novamente.
atrai o nosso coração, em nome de Jesus.